Olha, nós estamos, como toda semana, convidando você para assistir também a tvrbr.com.br. Essa matéria aqui completa, por exemplo, nós vamos fazer com o Dr. Cristóvão Dito, este quadro produzido pela Clínica Santo Antônio, em parceria com a Rádio Andaia FM, estará disponível para você assistir, também para você deixar o seu comentário e deixar a sua sugestão de pergunta. E o assunto de hoje, Dr. Cristóvão, essa situação durante esta semana uma adolescente de 12 anos, na cidade de Sá de Dias, ela está grávida do primo de primeiro grau, que tem a mesma idade. A menina está no 6º mês de gravidez, precisa de cuidados especiais para completar a gestação e diminuir os riscos de morte para ela e também para o bebê. Vamos falar aqui sobre duas situações envolvendo a gravidez entre primos, em primeiro grau, e principalmente essa garota de apenas 12 anos, que a imprensa está trazendo a informação. A imprensa, os dados mostram, o próprio Ministério da Saúde, a gravidez precoce está longe de ser raridade. Em 2011, 46.611 crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos deram à luz em hospitais públicos. Isso só na Bahia. Doutor Cristóvão, bom dia. Este número lhe assusta? É alguma novidade para o senhor sobre? Olha, Léo, bom dia a todos. Na verdade, Léo, as estatísticas mostram que 15% dos partos, isso aqui no município de Santo Antônio também acontece, eles acontecem nessa faixa etária da adolescência. Descreve-se a adolescência como sendo a idade que varia entre 10 aos 19 anos, aos 20 anos incompletos. Então, 15% dos partos acontece nessa idade. A gravidez da adolescência é um problema considerado de saúde pública pelo Ministério da Saúde. Isso porque o índice realmente é alto devido, sobretudo, ao início precoce da vida sexual, que hoje em dia acontece mais do que era há um tempo atrás, e também a falta de orientação e de uso correto de métodos contraceptivos pelos adolescentes, que levam a um índice alto de gestações nessa faixa etária. Agora, doutor, em relação a este número que foi anunciado, está se falando de classificando criança e adolescente, meninas entre 10 e 19 anos. É um número, quer dizer, é muito comum, 16, 17 anos, acredito que é a maior parte desse quadro. No caso dessa garota aqui, dessa menina de 7, 12 anos, ok? Quais os riscos que ela está correndo, não só ela, como também o seu bebê? Olha, eu vou te deixar claro o seguinte, a menina, o adolescente, a partir do momento que tem a primeira menstruação, que chama de menarca, ela está apta a engravidar. Apta a engravidar. Então, mesmo a garotinha de 10, 11 anos, se ela já estiver menstruando, ela já está apta a engravidar. Exatamente. A menstruação, na verdade, do ponto de vista prático, caracteriza que já começou a haver ovulação, e quando acontece a ovulação e a mulher, a menina, a adolescente menstrua, ela já está apta, portanto, a ter uma gestação. Se houver uma relação sexual nessa idade, consentida ou não consentida, já pode haver uma gravidez. Os riscos, especificamente em relação a essa idade, é realmente uma gravidez considerada de risco, há um aumento do risco, porque é uma adolescente que ainda teve pouca maturação dos seus órgãos sexuais, e até muitas vezes o tamanho, a estatura da adolescente pode influenciar nos riscos de parto. Tanto a ocorrência do parto prematuro, quanto a ocorrência, por exemplo, da tentativa de um parto normal, haver uma desproporção, porque ela ainda não está com a pelve completamente desenvolvida, não está com a bacia completamente desenvolvida. Então, existem alguns riscos associados a essa gestação. Se
considerar um risco específico, né, já que são crimes de primeiro grau, a ciência mostra que existe, nesse caso de irmãos ou primos de primeiro grau, o risco da criança nascer com uma anomalia? Sim, é isso, Léo. Quando há a gestação, né, ou o casamento, como você dizer, o cruzamento de pessoas que são parentes próximos, nesse caso, primo de primeiro grau, existe na literatura relatos de um maior índice, né, de síndromes fetais, né? Isso porque geneticamente essas pessoas são próximas, né? Então, do ponto de vista genético, não é interessante um relacionamento de pessoas tão próximas, embora exista, nesse caso aí, uma coisa provavelmente acidental, um início precoce, né, da vida sexual desses adolescentes que culminou com a gestação. Muito bem, nós estamos conversando com o Dr. Cristóvão Brito no oferecimento do Hospital Clínica Santo Antônio, agora com novas especialidades, cirurgia laser, endoscopia digestiva, mastologia, cardiograma, Clínica Santo Antônio. Ligue e marque sua consulta 3631-3725, panificador e lanchonete do Rio Caxias, leite molico 8,29, macarrão favorito 1,39 ali no início da fila. Doutor, agora o pós, né? Imagine o que muita gente está se perguntando, como é que vai ficar sobre o âmbito do aspecto psicológico, tem que ter um acompanhamento também. Antes e depois, né, desta gravidez. Sem dúvida, Léo. A gravidez na adolescência, Léo, na verdade, é uma ocorrência indesejada, porque a menina ou adolescente, ela na verdade passa a ser mãe, né, antes de deixar de ser criança, vamos assim dizer, falando de uma forma objetiva, entendeu? Claro que uma pessoa, Léo, com 12, não só com 12, Léo, mas com 15, com 16, com 17 anos, na maioria das vezes não está apta, né, à maternidade ainda, quer dizer, está apta fisicamente, entendeu, Léo, como eu falei, do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista psicológico, de estrutura, não está apta. Então isso acaba sendo uma grande mudança na vida dessa pessoa, Léo. Inclusive, não falando especificamente sobre esse caso, mas o que se mostra nos estudos é que a adolescente, quando engravida, ela acaba diminuindo a sua chance de inserção no mercado de trabalho, porque ela passa muitas vezes a cuidar do filho e deixa de estudar. Então, a gravidez da adolescência é um problema de saúde pública, justamente porque essas meninas que engravidam, elas acabam abandonando a escola ou abandonando parcialmente a escola, diminui o seu nível de escolaridade e, consequentemente, o futuro vai reservar para elas posições mais assim, inferiores no mercado de trabalho, que elas não vão estar aptas, né? Quando, Léo, não ingressam, às vezes, não em situações de exploração sexual, que é comum, entendeu? Na sociedade hoje em dia. Não estou falando especificamente desse caso, mas existem sim repercussões psicológicas importantes, porque uma pessoa que ainda não transitou, Léo, pela adolescência, não vivenciou as angústias, né, da própria fase da adolescência, não ainda estabeleceu a sua maturidade e tem sobre si uma responsabilidade muito grande que é cuidar de um filho, né? Não só uma responsabilidade psicológica, como também financeira. Na maioria das vezes, Léo, a adolescência leva, né, ao bebê que nasce ser muitas vezes cuidado pela mãe da adolescente que engravidou, pela avó. Bom, então, doutor, a gente fecha aqui as recomendações que o senhor dá e também só uma curiosidade do senhor, qual foi o caso mais, assim, a pessoa mais jovem que o senhor já falou da gravidez, que foi acompanhada lá pela clínica? Olha, Léo, na clínica, que eu me lembro, em torno de 15 anos, nós já tivemos adolescentes lá, quer dizer, tivemos assim de fazer parto, mas de fazer ultrassom, já fizemos de ultrassom de meninas de 13 anos, né? 13 anos. Como você falou, Léo, você deixou claro aí. Essa estatística existe, esse caso chama a atenção, porque a adolescente tem 12 anos, mas se você for ver, meninas de 15, 16, isso é muito mais comum e que não que requer cuidado também. Que não deixa de ser um grande problema, né, entendeu? Então, Léo, a recomendação que eu dou, Léo, assim, é que os pais, eles devem realmente hoje participar mais, conversar mais com os adolescentes. Não sei se eu tenho. Os adolescentes mudam muito rapidamente, Léo,
e os pais mudaram pouco, entendeu? Ainda existe uma dificuldade de sentar, de conversar, e eu acho que os pais hoje devem quebrar esse tabu, né? Tem que sentar com adolescentes, tanto do sexo masculino do sexo feminino, e conversar mesmo sobre o problema, né, da sexualidade. Tem que aceitar que hoje o início da vida sexual é mais precoce, né? Ninguém vai conseguir impedir isso, pode retardar, entendeu? Através da orientação, mas isso é uma realidade na estatística, que não se pode fazer muita coisa. E conversar sobre métodos contraceptivos, sobre a possibilidade de já ter tido a primeira relação, sobre os riscos de uma gravidez na adolescência, sobre o impacto que essa gravidez vai ter no futuro dessa pessoa. A questão toda é esse tabu, né? Esse medo de dizer à filha, use camisinha, e de repente ela chega com a notícia, o anjo vai estudar. Né? Com certeza. Doutor, muito obrigado. Obrigado a você, Léo. E até a próxima segunda-feira, doutor Cristóvão Brito, tem sempre na Clínica Santo Antônio, essa parceria, essa produção, Clínica Santo Antônio e Rádio AF. Muito obrigado, nós vamos agora ao intervalo. Aliás, vamos agora com as notícias do esporte. Foram um pouco melhores para o Bahia durante o final de semana. A sua esperança ganhou fora de casa de um time que empatou com o Vitória no Paradão, né? Já saiu daquela situação desconfortável, isso sem contratar ninguém, e o Vitória que ganhou do Vasco, né? A gente gosta de ver um time do Nordeste ganhar de um time carioca, ganhar de um time, né, que vem, seja lá Flamengo, São Paulo, ou seja lá qual seja. Independente de ser Bahia ou Vitória, foi um duelo interessante, né? O clássico dos vices, Vitória e Vasco. Bom, vamos ao intervalo, vamos lá com você, Tino Alves, as notícias do esporte.